Se você gosta de histórias de vampiro, já deve ter ouvido falar de Conde Drácula, um dos personagens mais icônicos da literatura gótica que ainda hoje é muito referenciado na produção artística de uma forma geral. Olá, meu nome é Fábio M. Blanco, eu sou escritor e autor do livro Zorobabel, o Demônio do Vento. Se você tiver interesse em dar uma olhada, dá uma olhadinha aí nos links que estão na descrição. Acredito que foi lá no início dos anos 90 que eu li meu primeiro livro sobre vampiros, que foi o então famoso Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Mas o fato é que histórias de vampiros chamam a atenção, e desta forma elas foram se multiplicando nas mais diferentes mídias. O próprio romance Drácula foi retratado em 538 filmes até 2015, de acordo com o livro Guinness de Recordes Mundiais. Eu me lembro de uma HQ muito interessante chamada Blood, de J.M. DeMatteis e Kent Williams, que li na minha adolescência e que ainda hoje eu tenho nas minhas coleções. Há algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa para tentar entender as bases das histórias de vampiros na literatura e decidi que iria ler as referências clássicas. Foi assim que eu li O Vampiro, de John Polidori. A primeira história de vampiro a mostrar o clássico vampiro aristocrático e sedutor. Essa obra foi uma das referências para Bram Stoker em seu tão aclamado romance, Drácula. E é sobre esse romance que eu vou falar hoje, pois essa foi a leitura da vez. Drácula foi publicado por Bram Stoker em 1897. O livro é estruturado como um romance epistolar, ou seja, ele é constituído de um conjunto de cartas ou epístolas. Mas como isso funciona? Basicamente, o livro é escrito em primeira pessoa e vai alternando de ponto de vista entre os personagens, pois durante a obra vão sendo apresentadas cartas que são enviadas de um personagem para o outro, entradas em diários, relatórios, artigos de jornais, enfim, qualquer forma de comunicação textual entre os personagens ou que de alguma forma estejam relacionadas à trama. O resultado disso é que a história vai sendo narrada de forma indireta por meio da interconexão dos acontecimentos, narrados em cada uma das comunicações escritas. Essa é uma forma bem interessante de narrar uma história e faz total sentido para a época em que a história foi escrita, onde o uso de cartas para comunicação era bem mais comum que hoje em dia, né? A história abre com Jonathan Harker, um advogado que faz uma viagem para o castelo de um nobre da Transilvânia para tratar de negócios. Esse nobre é o Conde Drácula, que Harker depois descobre ser um vampiro muito ardiloso, que manipula e engana para conseguir atingir seus objetivos. Durante a trama, muitos outros personagens são apresentados e acompanhamos o ponto de vista de cada um deles, enquanto lidam com as consequências das ações de Drácula para se instalar na Inglaterra. A escrita é muito boa, fluida e os personagens são bem descritos e caracterizados, mas a trama é bastante maniqueísta, colocando de um lado Drácula como um ser maligno e que corrompe, e de outro, um grupo de homens destemidos, bravos e corretos, e mulheres que representam um ideal de pureza e beleza românticos. Mas uma obra do final do século XIX era de se esperar um pouco de conservadorismo. Isso é bem notável em algumas das cenas onde se vê que o autor se segura um pouco com as descrições mais, entre aspas, anêmicas, em cenas que poderiam ser um pouco mais pesadas, né? O tom do livro é mais misterioso, né, mais de mistério e suspense, com essa coisa do sobrenatural sombrio. Tem poucas cenas de ação, mas não é maçante. Tem um bom desenvolvimento e a mudança de pontos de vistas entre os personagens, de acordo com quem está escrevendo,
em cada momento traz algum dinamismo, né? Eu gostei da leitura e recomendo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder acompanhar mais conteúdo como esse sobre literatura, séries, filme e entretenimento de uma forma geral. E se você está lendo algum livro de vampiros, comenta aí embaixo. Diga se está gostando, o que você está achando, se já leu outros livros de vampiros, se pretende ler mais livros de vampiro. Enfim, vamos ficando por aqui. Por hoje é só. Aguarde novas publicações, novos reviews, né? E um grande abraço.